Vamos dar continuidade ao projeto Cyber Jungle Infinity do nosso curso de Unity 6 e nesse vídeo nós vamos limitar a movimentação do jogador para que ele não saia da tela. Nós já criamos a movimentação do Urso Astolfo, mas do jeito que está agora, se a gente vier nos limites da tela aqui, a gente consegue sair da tela, a gente consegue sair em todas as direções. Então nós precisamos criar uma lógica para limitar a área de movimento dele, para que ele fique dentro da câmera. E vamos direto para o código. No método update, depois da linha que a gente usou o método translate para fazer o movimento, a gente pode verificar a posição do urso após o movimento para ver se ela excede os limites da câmera. Então, para isso, nós vamos usar o método screen to world point da câmera principal, que a gente já viu no módulo 1, e dessa forma a gente consegue saber a posição máxima e mínima que o jogador pode mover. Então eu vou pegar a posição máxima, eu vou pegar camera.main.screen-to-world-point, screen-to-world-point. Aí para a posição máxima, a gente vai converter o tamanho total da tela. Então a gente pega aqui screen.width para largura, screen.height para altura, e no eixo Z a gente pode deixar 0 e a gente faz a mesma coisa para a posição mínima. Vector 3 min position igual a câmera.main.screen to world point. Só que aqui a gente vai passar o ponto 0. Opa, deixa eu apagar aqui em cima que ele importou um negócio aqui que não é do Unity, aí ele estava conflitando com o Vector 3. Beleza. Então assim a gente sabe a posição mínima e máxima que o urso pode mover, então a gente pode pegar a posição atual dele e limitar. Então a gente começa aqui pegando a posição dele, então vou pegar aqui um Vector 3 Position, a gente vai pegar a posição atual do Transform, isso depois de ter sido aplicado o movimento aqui no Translate, e a gente vai usar aqui o método clamp, que a gente já viu também em aulas anteriores, para a gente limitar a posição no eixo X dele ao valor mínimo e máximo da tela. Então vou pegar aqui minPosition.x, maxPosition.x. Então só relembrando, o clamp ele vai pegar esse valor aqui da posição X do urso, e se ela for menor do que a posição mínima no eixo X, ela vai fazer com que ela tenha exatamente esse valor aqui, então ela nunca vai poder ser menor do que isso, e se ela passar do maxPosition.x, ele também vai retornar o valor desse daqui, e assim nunca vai ser maior que ele. E a gente faz a mesma coisa para o y, então aqui position.y, a gente faz math.f.clamp position.y, aí aqui a única diferença é que a gente vai pegar minPosition.y e maxPosition.y. E por fim, a gente aplica de volta essa posição ao transform desse GameObject. Então a gente pega aqui transform.position e atribui a posição que a gente acabou de modificar. Antes de testar, eu vou fazer só uma pequena correção aqui, que no maxPosition eu coloquei screen to viewport point, na verdade é screen to world point, beleza. Aí no Unity, antes de rodar, eu vou aumentar um pouco a velocidade aqui do player, vou rodar o projeto e vamos ver como é que tá. Beleza, ele não deixa o urso sair da tela. Eu tô pressionando aqui pra cima, ele não vai, tô pressionando aqui pra direita, não vai, pra baixo também. Mas ainda tem um problema. Metade do urso tá ficando pra dentro e metade tá ficando pra fora. Isso tá acontecendo, como a gente já viu em aulas anteriores, porque a posição do GameObject fica no centro do urso. Então a gente não está considerando o tamanho dele. A gente está limitando o movimento à posição central dele. Então a hora que a gente chega aqui, esse é o ponto que a gente está avaliando, e aqui sim ele não deixa passar. Então a gente precisa considerar também o tamanho. A gente tem que calcular ali naquele min position e max position quantas unidades de tamanho esse urso tem, de altura e de largura. Mas não vai ser uma ideia muito boa a gente calcular isso na mão. Por exemplo, eu poderia vir aqui no GameObject dele, eu vou mudar o grid aqui para tamanho 1, e baseado no grid que a gente vê aqui no editor, eu consigo ter uma ideia de quantas unidades ele tem de largura e de altura. Então, por exemplo, de largura ele tem aqui pouco menos de 2 unidades, e de altura ele tem aqui 3, mas está faltando um pedacinho, a gente pode colocar aqui 2,5 unidades de altura mais ou menos. Então aqui no código eu poderia, por exemplo, pegar essa posição máxima e mínima e somar aqui a posição baseada no que a gente viu. Então eu poderia aqui na posição mínima no eixo X, poderia somar a unidade que a gente viu lá. Então se ele tem 2 unidades de largura, a gente somaria metade disso para saber o lado esquerdo até onde ele pode ir. Mas isso não é uma boa ideia, porque imagine que a gente vai ter um momento que a gente precisa aumentar o tamanho desse urso. Por exemplo, a gente tem que vir aqui e alterar a escala dele.
esses valores já não vão fazer mais sentido. Então, além de alterar a escala, a gente teria que ir lá no código e alterar também, que além de ser trabalhoso, está suscetível a erro. Daqui um mês pode ser que a gente nem lembre que tem que alterar o tamanho lá no código também, e se a gente for mexer na escala desse GameObject aqui, o jogo já não vai se comportar como a gente espera. Então, nós vamos calcular a largura e a altura do urso de uma forma dinâmica. E a gente tem duas formas de fazer isso. Através do componente Sprite Renderer ou através do componente Collider. Isso porque ambos os componentes têm uma propriedade que diz pra gente qual é a caixa delimitadora desse objeto. Por exemplo, no caso do Sprite Renderer, a caixa delimitadora dele é exatamente o tamanho do sprite que a gente está usando. Então é exatamente essa área delineada aqui. E no Collider, a caixa delimitadora vai ser a área do próprio colisor. Então, nesse caso que a gente tem uma cápsula, a área delimitadora dele vai ser um retângulo no entorno dessa cápsula. Então a gente já consegue ver aqui que o Sprite Renderer não vai ser um bom candidato, porque a área do sprite, se a gente olhar aqui, é bem maior do que o próprio urso, porque ele deixa aqui uma margem para as animações, que o braço e as pernas mexem. Então a gente não quer limitar o movimento até aqui, ou na parte de cima ou de baixo. Então o Collider vai ser a melhor opção, já que ele vai ter aqui o tamanho certinho que a gente precisa. Então no código, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter acesso ao Collider desse GameObject. Uma das formas que nós já aprendemos é criando um atributo público, então eu posso vir aqui e criar um public, o tipo Collider 2D, e eu posso chamar aqui de call, e dessa forma a gente pode arrastar ele aqui. Deixa eu minimizar os outros para ficar mais fácil de ver. A gente pode pegar esse Capture Collider e arrastar ele aqui. Isso funciona bem, mas nem sempre vai ser uma boa ideia nós expormos atributos que nós só vamos usar internamente na nossa classe. Então talvez a gente queira que esse atributo seja privado. Só que o atributo privado ele não fica disponível lá. E também não é tão prático porque acaba sendo um processo de 2 passos. Primeiro a gente tem que criar um atributo aqui no código e tem um segundo passo de ir lá no editor e arrastar. E se a gente esquecer de arrastar, por exemplo, vai dar um erro. Então tem uma outra forma de acessarmos os componentes do nosso GameObject direto no código. E para isso a gente vai usar um método do Unity chamado getComponent. Então voltando aqui para o código, eu já mudei a visibilidade dele para private e eu vou criar aqui um método start para a gente fazer a inicialização desse atributo. Private void start. E aqui a gente pode usar o método getComponent, que é um método que está disponível em todos os GameObjects, e a gente coloca entre sinais de maior e menor o tipo do componente que nós queremos. Então, nesse caso, eu quero um Collider 2D. E a gente pode fechar parênteses aqui. E aqui pode ser qualquer componente, tá? Eu poderia estar usando aqui o Sprite Renderer, eu poderia estar chamando um dos nossos próprios scripts, já que os scripts também são componentes, mas aí no nosso caso a gente quer o Collider 2D, que é o tipo desse atributo aqui. O método getComponent vai procurar o primeiro componente do tipo Collider 2D nesse GameObject e trazer pra gente. E se por um acaso não tiver nenhum Collider 2D como componente nesse GameObject, ele retorna nulo. Então, em casos em que nós temos certeza que o GameObject tem aquele componente que nós queremos, a gente pode usar esse getComponent e assim a gente mantém o atributo privado e a gente não precisa ficar lembrando de arrastar o componente lá no editor. Então, essa é uma forma que a gente tem de interagir com os componentes através dos nossos scripts. E aí, voltando aqui para o update, agora a gente pode usar o nosso Collider para descobrir qual é a largura e a altura do urso e considerar esses valores para calcular aqui a posição mínima e máxima. Então, aqui debaixo da linha onde a gente definiu esses atributos, a gente pode acessar uma propriedade do nosso Collider que se chama Bounds. Esse atributo traz algumas informações interessantes da caixa delimitadora desse Collider, como o centro dela, então ele traz a posição central da caixa delimitadora do Collider, que vai ser exatamente aqui o ponto central do Collider, lembrando que é do Collider, tá? Se esse Collider ele tivesse com um offset aqui, por exemplo, ele tivesse um pouquinho pro lado, ele traria o centro dele e não essa posição aqui, que é a posição do GameObject. A gente tem também propriedades min e max, que ela traz o ponto mínimo e máximo das caixas delimitadoras. Ele vai trazer um vetor pra gente, onde o máximo do x vai ser esse ponto aqui na direita da caixa delimitadora dele, o máximo do y vai ser aqui em cima, e o mínimo do x vai ser aqui na esquerda, e o mínimo do y vai ser aqui. Nós temos também a propriedade size, que é exatamente o tamanho da caixa delimitadora desse colisor. Ele vai trazer exatamente o tamanho desse ponto até esse ponto, que a gente sabe, por estar vendo aqui no editor, que é 1. E no eixo y, ele vai trazer o ponto exato do tamanho daqui até aqui, que a gente sabe, porque a gente está vendo aqui no editor também, que ele tem 2 unidades de tamanho. Então esse
esse é um bom candidato para a gente usar no cálculo, mas a gente não quer usar o tamanho todo fora a fora aqui, porque para a gente saber, por exemplo, se ele saiu do lado da tela na direita, a gente quer que ele possa mover até aqui, ó, até esse ponto da caixa delimitadora dele. Então a gente teria que subtrair da posição que a gente quer limitar o movimento, que hoje está aqui no limite da tela, para que seja não exatamente esse ponto aqui, que é o centro, que é o que a gente está calculando, mas o centro menos metade do tamanho dele, já que a gente vai pegar daqui até aqui. Então a gente não vai usar o size todo, a gente vai usar metade dele. Então a gente poderia subtrair ele por 2. E a mesma coisa nas outras direções. Se a gente fosse ver se ele está passando aqui, hoje a gente limita o movimento aqui, né? Então o Y chegou aqui, ele limita o movimento. Se eu somar nesse caso aqui, já que é para cima, metade da altura desse collider, ele limitaria o movimento dessa forma e a gente teria o resultado que a gente quer. Mas felizmente a gente não precisa dividir o size por 2, porque o Bounds tem uma opção que traz só o tamanho daquela metade da caixa delimitadora, que é o atributo Extents. Então, como eu já mencionei, esse Extents ele vai trazer exatamente o tamanho do ponto central até as extremidades. Então, no eixo X ele vai trazer esse tamanho aqui, que provavelmente vai ser 0.5, que é a metade desse aqui, e no Y ele vai trazer provavelmente 1, que é do ponto central até o topo ou até a parte de baixo, já que é a mesma coisa. Então, a gente vai usar ele para calcular a área. Eu vou começar colocando ele numa variável aqui então. Então, o Extents é um vector 2. E a gente pode calcular da seguinte forma: para posição mínima, eu vou fazer aqui, ó, min position.x, a gente vai somar metade do tamanho. Então eu vou fazer aqui mais igual extents.x. E em posição mínima no eixo y, a mesma coisa, então mais igual extents.y. E para posição máxima, max position.x, a gente vai subtrair metade do tamanho do urso. Então a gente faz menos igual extents.x max position.y menos igual extents.y. Vamos rodar nosso projeto e testar para ver se tem o resultado esperado. Então, indo para a esquerda, a gente pode ver que ele foi até onde a gente queria. Para cima também, ó, tô apertando para cima, ele não vai. Para a esquerda, para a direita também e para baixo também. Perfeito, temos o resultado que nós queríamos. Aí, antes de finalizar, vamos dar uma organizada no nosso código para ficar mais fácil de ler. O nosso update já está ficando meio grande, então eu vou criar métodos separados para cada comportamento que a gente fez aqui. Vamos começar pela parte de processar os inputs. Eu vou copiar todo esse trecho aqui, a parte que a gente pega os direcionais aqui e atualiza a direção. Vou recortar isso e vou colocar num método à parte. Então eu vou criar um método aqui que eu vou chamar de private void process inputs, e a gente pode colar tudo aqui. Inclusive, eu vou dar uma simplificada nesse código, atribuindo o valor direto no nosso direction. Então aqui a gente fez duas etapas, né? Criou duas variáveis e adicionou elas aqui. A gente pode fazer isso direto. A gente poderia vir aqui em direction igual, aí a gente já cria o vector 2 igual a gente está fazendo ali embaixo, e dentro do valor da criação a gente já pode ler direto os inputs aqui. Então eu vou pegar o getAccessRaw horizontal para o eixo X desse vetor e vou pegar o getAccessRaw vertical para o eixo Y, aqui está escrito errado, né, direction, e finalizar chamando o normalized para ele normalizar esse vetor que a gente acabou de criar com os inputs do usuário. E a gente pode apagar essas duas linhas de baixo aqui. Perfeito. Aí em seguida eu vou criar um método só para a parte do movimento, então vai ser uma linha só, mas eu vou colocar num método separado também para ficar organizado. Vou criar aqui private void move, beleza, e vou pegar toda essa parte aqui que limita o movimento do jogador à tela e vou criar um método à parte também que eu vou chamar de private void clamp position to screen. E aí a gente cola tudo aqui dentro, vou salvar, e por fim a gente chama os três métodos aqui no método update. Então vou chamar process inputs, move e
clamp position to screen. Dessa forma, fica bem mais claro o que está acontecendo. Quem olhar o método update vai saber logo de cara que, primeiro, a gente está processando os inputs do jogador, em seguida a gente está movendo o objeto e, por último, a gente limita a posição do personagem à tela. Então vamos testar só para ver se está tudo funcionando ainda certinho. Deixa eu aumentar aqui um pouco a velocidade do jogador. Vamos rodar. E beleza, então o movimento está funcionando, está processando os inputs e ainda está limitando aqui o movimento dentro da tela. Perfeito, nesse vídeo nós concluímos mais um pedaço do nosso projeto e aprendemos dois recursos importantes do Unity, o método getComponent para a gente pegar os componentes de um GameObject dentro dos nossos scripts e a classe Bounds, que nós podemos usar tanto no Sprite Handler quanto nos Colliders para recuperar a área das caixas delimitadoras deles. Então para esse vídeo é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu!